Um aluno meu do curso Mestre Fiscal de Banco está fazendo a avaliação de um imóvel pelo método evolutivo, que é um método onde a gente faz o levantamento de valor de mercado do terreno, toma aos custos das benfeitorias e edificações existentes nesse terreno, devidamente depreciadas, e então aplica um fator de comercialização. Então, para avaliar um imóvel pelo método evolutivo, basta aplicar essa fórmula que está aqui na tela. O valor de mercado do imóvel vai ser igual ao custo do terreno, ou o valor de mercado do terreno, mais o custo das edificações e benfeitorias presentes nesse terreno, vezes o fator de comercialização. E esse aluno meu que está fazendo esse trabalho usando essa metodologia está com uma dúvida em relação aos custos das benfeitorias existentes. E é uma dúvida bem interessante de ser compartilhada com vocês aqui. Por isso, eu vou colocar aqui na tela, tá? O e-mail que ele me mandou para a gente ler junto aqui a dúvida dele e então fazerem as devidas considerações. Vou até dar um zoom aqui para ver se fica melhor, né? Para você ler aí comigo, tá? Vamos lá, a dúvida dele é o seguinte: estou avaliando um imóvel que consiste em um terreno contendo um barracão. Então, o imóvel que ele está avaliando é um barracão aí na cidade dele. Irei usar o método evolutivo, porque ele deve ter visto aí durante o nosso treinamento que esse método é o mais adequado para esse tipo de imóvel. Porque quando a gente vai avaliar um imóvel pelo método comparativo diretos de dados de mercado, a gente tem que ter o quê? Dados de mercado. E é muito comum que esse tipo de imóvel, um barracão, ele não tenha tantos imóveis em ofertas na sua cidade ou nessa região que você está avaliando. Então não tem como fazer uma comparação direta de dados de mercado. Por isso a gente usa o método evolutivo, que é essa fórmula do início do vídeo que eu já falei para você. Então basicamente a gente vai levantar o valor de mercado do terreno, como se ele estivesse vazio, e levantar os custos das benfeitorias existentes, aplicando o fator de comercialização. Aí a gente vai ter um valor de mercado feito através de uma avaliação de mercado, conforme a NBR 14653. Ele complementa aqui, ó: o barracão não possui as características contidas na NBR 12721. O que é a NBR 12721? É a NBR que trata da avaliação de custos das construções. Lembra que na forma a gente tem lá o CB, que é o custo das benfeitorias. A gente tem que levantar esses custos. E existe uma NBR que trata desse assunto. Só que, como ele está dizendo aqui, o barracão não possui as características dessa NBR. Então ele ficou com uma dúvida. Como que eu vou agir? Eu não sei se eu estou com um imóvel aqui que não está previsto na NBR. E ele complementa: consistindo apenas de uma construção em blocos de concreto aparente, cobertura em madeiramento e telhas de fibrocimento, sendo que a área interna possui um único ambiente utilizado para depósito e ferramentas e materiais de construção. Ou seja, é literalmente um barracão, não tem nenhum ambiente dentro dessa edificação. São só ali 4 paredes e o coberto. Como que eu vou comparar isso com as tabelas da NBR 12721? Não tem como fazer uma comparação direta. Então a gente vai ter que fazer o uso das áreas equivalentes. Já a gente vai ver isso. Continuando aqui, ele fala: para determinar o valor antes de depreciá-lo, eu utilizo o preço atual do CUB para galpões industriais, ou é mais prudente levantar os quantitativos do local e planilhar utilizando uma base SINAP, por exemplo. Ou seja, ele está com dúvida justamente nesse CB da nossa fórmula, que são os custos das benfeitorias. Como levantar esses custos se eu não tenho como comparar diretamente com a NBR 12721? Por se tratar de uma tipologia diferente. Mas, Cleiton, eu não estou entendendo como assim NBR 12721, que tipologia diferente é essa? Vamos lá, eu separei aqui o arquivo do Sinduscom, tá? Que você tem aí no seu estado também, inclusive, todo estado tem aqui um Sinduscom, né? Que é onde ele fala os custos unitários básicos da construção no referido período. E aqui no Sinduscom a gente tem os códigos das edificações conforme a NBR 12721. Tá vendo esses códigos aqui, ó? R1, PP4, R8, R16. Isso aqui são todos códigos da NBR 12721 que trata aí das mais variadas e diferentes formas de edificações. O próprio Sinduscom vem falando aqui em cima, ó, como que foi calculado esses custos, ó, calculados de acordo com a lei tal e a NBR 12721. Então esses códigos aqui são da NBR. E a NBR tem uma tipologia exclusiva para galpões e barracões, como desse exemplo desse aluno que ele está trabalhando no momento. Qual seja essa daqui, ó, o GI, que seria os galpões industriais, ó, padrão galpão industrial. E hoje, né, aqui no caso do meu Sinduscom, que esse Sinduscom aqui é do meu estado, para cada estado pode ser diferente,
Mas para o meu estado, hoje o custo desse projeto de referência aqui é de R$ 983 reais, o custo do metro quadrado. Ou seja, esse é o CUB para você construir um barracão hoje. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Eu quero mostrar isso aqui. Ó. Se você dar sequência, aqui para baixo no arquivo vai ter aqui ó, falando o que é esse GI. Ele dá aqui para gente. Ó. GI é um galpão industrial onde foi considerado para levantamento desse custo de referência uma área composta de um galpão com área administrativa, 2 banheiros, um vestiário e um depósito. Ou seja, é por isso que o meu aluno está com essa dúvida. Eu posso usar diretamente o valor do CUB ou eu vou ter que levantar os custos dos serviços dessa edificação que eu estou avaliando na mão, cada serviço que tem lá, e comparar com as composições de valores unitários dos serviços pelo SINAP. Fazer então a planilha orçamentária completa dessa edificação. Veja que o trabalho é bem diferente. Uma coisa é eu vir aqui no CUB, pegar o CUB padrão, aplicar na área construída do edifício que eu estou avaliando e encontrar o custo conforme o CUB padrão. Outra coisa é eu não ter uma referência e ter que levantar quantos metros quadrados de alvenaria eu tenho, quantos metros quadrados de cobertura eu tenho, qual que é a altura do meu pé direito, quanto que eu vou gastar de tijolo, a mão de obra, todos os materiais. E fazer todo esse levantamento, essa planilha orçamentária, como se eu estivesse fazendo um orçamento do zero, usando as composições do SINAP. É um trabalho bem grande, mas não necessariamente você precisa fazer esse levantamento individualizado do serviço. Você pode aplicar um fator de equivalência. E aí, lógico, a sua experiência como profissional avaliador, um profissional orçamentista, vai contar muito nesse momento. E o que é o fator de equivalência? Bom, eu praticamente vou aplicar um fator na minha área construída real em função do meu projeto de referência que eu estou usando como análise, no caso aqui o CUB. E o que tem nesse projeto de referência do CUB que eu estou analisando? Esses ambientes aqui, área administrativa, 2 banheiros, um vestiário e um depósito. Ou seja, muita coisa que não está de fato construído na obra. Então, esse meu fator de equivalência para este caso vai ser um fator negativo, que vai ser o seguinte: para cada 1 metro quadrado de área construída, eu vou ter ali um fator menor, por exemplo, 0,7, 0,8 do custo de referência. E assim, com essa área equivalente, eu consigo aplicar um custo muito próximo da realidade. Lembrando que você tem que ter um pouco de experiência para fazer isso. Agora, Cleison, eu não tenho experiência, eu tenho insegurança de aplicar esse fator de equivalência. Bom, então nesse caso, você vai ter que levantar todos os serviços e fazer uma planilha orçamentária usando as composições individuais ali do SINAP. Mas antes de você ir lá para o SINAP fazer esse levantamento, deixa eu te mostrar aqui a planilha que a gente usa, inclusive o Fábio aí tem acesso lá no curso Mestre Fiscal de Banco, que é a planilha onde eu falo aí sobre esse método específico, o método evolutivo, né? Então, nessa planilha aqui, a gente usa na aba aqui, depreciação, a gente faz a conta para fazer o levantamento dos custos depreciados das edificações existentes. Aqui já está com um exemplo pronto, né? Que inclusive é o exemplo que eu dou na aula do curso, mas a gente pode aplicar aqui rapidamente, só para fazer algumas alterações e deixar esse vídeo um pouco mais didático. Deixa eu apagar aqui, não precisa nem apagar, só deixa eu tirar aqui, por exemplo, beleza? Então eu vou considerar aqui, ó, nesse exemplo aqui da aula, eu estava fazendo a avaliação de um posto de combustível, então por isso está aqui cobertura das bombas. No nosso caso aqui do nosso aluno, vai ser uma coberta, né? Ou na verdade, assim, um barracão, né? É o barracão que ele está fazendo aí a avaliação. Então, qual que é a referência que eu estou usando para levantar o custo desse barracão? É a área total dessa edificação. Vamos colocar aqui para efeitos didáticos um valor arredondado, que é 100 metros quadrados. Então, digamos que a área construída desse barracão seja de 100 metros quadrados. Só que vem a questão, eu não posso comparar diretamente com o GI do Sinduscom, porque existe a questão da equivalência. Nesse custo do GI, a gente tem alguns serviços a mais que não estão aqui no nosso barracão. Então eu poderia, por exemplo, criar aqui uma nova coluna, vamos inserir, deslocar para a direita, e eu colocar aqui, ó, a área equivalente. Área equivalente, pronto. E aí qual que vai ser a área equivalente da minha edificação real em comparação ao projeto que eu estou comparando, né, o custo de referência que eu estou utilizando? É uma equivalência negativa. Vamos dizer que, dada a minha experiência, meu conhecimento ali, eu vi a obra, eu já fiz todas as minhas
análises prévias como profissional, e eu constatei que é uma equivalência de 0,75, digamos. Isso quer dizer o quê? Que a área real total de 100 metros quadrados vai ser 0,75 de equivalência. Ou seja, é equivalente eu afirmar que a minha edificação que eu estou avaliando, ela tem 75 metros quadrados de área construída equivalente em razão do custo unitário básico de construção que eu estou usando como referência. Então, eu não posso simplesmente aplicar ali o custo do GI na minha área real. Eu tenho que fazer essa equivalência. E essa equivalência ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Eu posso aplicar uma equivalência, por exemplo, de 1,3, 1,2, 1,25, que aí, no caso, a minha área equivalente seria maior, né? Eu poderia falar que, na verdade, minha equivalência é positiva. Então, para eu construir 100 metros quadrados, eu tenho que usar uma equivalência de 125 metros quadrados em razão da referência que eu estou analisando. Nesse caso, a gente está usando uma referência negativa, então vamos voltar aqui para o 0,75. E aí, qual é o custo desse cubo de referência hoje? É esse que está aqui na planilha, né, na tabela do Sinduscom, tá? Que vai variar de estado para estado. Nesse caso do exemplo, R$ 983,37 o metro quadrado. Então, a gente coloca aqui esse custo. E aí, antes de aplicar a fórmula total, eu posso ainda considerar aqui o BDI, tá? O BDI e também os custos não incidentes nesse custo de referência, que a gente sabe que fundações não estão inclusas aqui, outros serviços acessórios, né, edificações acessórias não estão inclusos aqui, por exemplo, ligação definitiva de água e energia. Quer ver? Vamos olhar aqui na própria tabela do Sinduscom fala. Se a gente rolar aqui para cima, ele fala aqui para a gente, ó, na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado da construção, de acordo com o estabelecido no projeto de especificações, tal. Aí fala, elevadores, fundações, muros de arrimo, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, bombas, urbanização, recreação, piscina, campo de... Tudo isso aqui não está incluso nesse custo de referência, então a gente pode acrescentar, certo? Nesse caso aqui, para não ficar tão longo o vídeo, eu vou considerar tudo aqui no BDI, como se esse BDI, na verdade, eu vou até acrescentar aqui, o valor unitário, custos mais BDI, tá? Então eu vou colocar um percentual, né, de 25% do BDI mais ali, sei lá, 15% que eu levantei aqui de outros custos não previstos. E eu coloco na fórmula aqui, né, no caso... seria o 25% do BDI mais 15% de outros custos não previstos. Então, seria aqui uma fórmula de 1,4. Então, em cima desse custo aqui, eu tenho esse acréscimo. E aí, esse total eu vou multiplicar pela área equivalente, tá? Que vai estar aqui no valor novo. Então, eu vou mudar aqui, porque a fórmula é nova. E aí, então, o meu valor dessa edificação que ele está avaliando hoje, que ele está levantando o custo hoje, novo, como se tivesse novo, considerando tudo isso que a gente apresentou aqui, seria em torno de R$ 103 mil. Mas veja, eu não estou falando para construir um barracão de 75 metros, apesar de a gente estar usando aqui os 75. Eu estou falando para construir hoje um barracão de 100 metros, mas, dadas as considerações, com uma equivalência de 75 vezes esse custo, esse é o valor dele novo. Valor de custo, tá? Custo para construir ele novo. E aí, na sequência aqui embaixo, a gente faz a depreciação. Porque, veja, esse valor aqui é para construir ele novo. Agora, a edificação que está lá, ela é existente, ou seja, ela tem depreciação. Como que a gente aplica a depreciação? Através das fórmulas aí de Ross-Heideck, que é um grande estudioso aí que definiu para a gente essa metodologia de depreciação. E como que funciona essa metodologia? Aqui na tela para você. Primeiro a gente tem que definir a idade dessa edificação, ou seja, quanto tempo ela já está construída. É uma edificação de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos? Feita essa investigação, a gente determina aqui. Aqui no exemplo, lembrando que a gente está desconsiderando esses dois primeiros aqui, então a gente vai desconsiderar esses dois primeiros aqui também, tá? A gente está trabalhando só com o terceiro aqui, que é referente ao barracão que a gente está usando nesse exemplo. Então vamos usar só aqui. Vamos dizer que seja um barracão aí de 10 anos. Ok. Qual que é a vida útil por Boreal, que é o estudioso que fez essa análise, de um barracão? Aí a gente tem aqui embaixo, ó, um barracão, ó, silos, galpões e depósitos. Ó. A vida útil estimada de uma edificação dessa é de 70 anos, então por isso está 70 anos aqui. Então, já na sequência aqui a gente tem qual que é o tempo de vida dessa edificação que a gente está analisando.
É a idade dela pela vida útil, que no caso aqui está 14%. Agora, qual que é o estado de conservação dessa mesma edificação desse barracão que a gente está analisando? Aí entra mais uma vez o conhecimento técnico e a experiência de cada um. Você tem que olhar para a edificação e conseguir sentir qual que é o estado de conservação dela. Mas lógico, tem tabelas para isso. E qual que é a tabela? A gente usa essa tabela aqui. Então veja, novo é um código A. Entre novo e regular já é um B. Entre regular, quer dizer, regular é um C. Entre regular e reparo simples, ou seja, tá legal, mas tem umas trinquinhas, umas rachadurazinhas, coisa simples, é D. Precisa de reparo simples, muitos reparos simples, já não está mais regular, já está precisando de reparo simples em vários pontos, é um E. Agora, está entre reparos simples e reparos importantes. Por exemplo, tem umas trinquinhas, mas também tem um lugar ali onde a cobertura está cedendo, vai ter que trocar a cobertura, ou tem algum dano estrutural visível, é um reparo importante, aí já é F. Agora, está cheio de reparos importantes, o negócio está praticamente caindo, é um código G. Agora, está entre reparos importantes e sem valor, ou seja, praticamente é viável demolir e fazer de novo. Aí é um código H. Então, a gente tem que olhar para a edificação e sentir isso, né? Nesse caso que estava aqui, a gente tem aí um código C, né? Que seria o regular, ok? Vamos dizer, só para a gente mudar aqui, que esse caso desse aluno meu está num caso B, ou seja, entre novo e regular, tá? Então, vou manter o B aqui. Aí, agora a gente tem como encontrar o coeficiente K, que é em função do tempo de vida e o estado de conservação. Onde que a gente acha esse coeficiente K aqui? Né? Você vê que não é uma fórmula, eu coloquei aqui na mão. Por quê? Porque eu puxo ele aqui dessa tabela aqui embaixo, onde eu olho a idade em percentual e o estado de conservação. E aí a gente faz a interpolação e acha o nosso coeficiente. Então a nossa idade aqui é de 14% e o estado de conservação B. Então vamos ver aqui na tabela, 14% está aqui, estado de conservação B está aqui. Então o nosso coeficiente é esse 8,01. A gente pode vir aqui e colocar 8,01. E aí a gente tem, então, a depreciação. Esse coeficiente é justamente a depreciação. E praticamente essa tabela está falando para a gente que esse imóvel tem que ser depreciado aí em 8,1%. Ou seja, ele vale 91,99% de um imóvel novo. Aplicando a fórmula aqui, ó, o que que a gente tem? A gente tem que esse imóvel que a gente gastaria para construir hoje, R$ 103.250, dada o seu estado de conservação e a sua idade, hoje o custo dele para a reedição dele é de R$ 94.983. Ou seja, eu tenho um total depreciado aqui de R$ 8.270. Então veja, essa é a forma que a gente faz aí para depreciar um imóvel existente e fazer rapidamente esse levantamento de custo da edificação existente. Agora, não tenho experiência para fazer tudo isso, colocar todas essas considerações. Então vai lá, levanta todos os serviços da edificação e aí você vai fazer todo o orçamento conforme as composições de serviço do Sinap. Vai dar muito mais trabalho, mas também vai ficar muito mais preciso, porque você vai estar de fato levantando os custos totais de cada serviço que está lá pronto. Lembrando que os custos do Sinap não estão depreciados. Então você vai levantar tudo conforme Sinap, você vai chegar nesse valor aqui, ó. Aplicar BDI, colocar os custos, enfim, que não tem no projeto padrão, enfim, colocar todos os serviços da obra, você vai chegar num custo não depreciado. Então, chegou nesse custo não depreciado, usando aí uma planilha orçamentária com as composições do Sinap, você vai depois aplicar aqui a depreciação para encontrar o valor real aí dessa edificação hoje depreciada. Ah, esse é o valor de mercado do imóvel, então? Não, gente, esse é o custo das edificações existentes, das benfeitorias do imóvel. Lembra da fórmula? O valor do imóvel vai ser igual ao valor do terreno mais o custo das benfeitorias devidamente depreciadas, que é isso que a gente acabou de fazer, vezes o fator de comercialização. Quem define o fator de comercialização? O próprio engenheiro ou arquiteto avaliador que está fazendo ali as suas próprias considerações de mercado. A própria NBR 14653 nos dá essa autonomia como profissionais avaliadores de determinar um fator de comercialização. E o que é o fator de comercialização na real? Na verdade, é o sentimento do avaliador, que poderá levar várias questões ali na determinação desse fator, que pode ser 1, ou pode ser 1.1, ou pode ser 0.90,
ou seja, ou positivo ou negativo, tudo conforme o entendimento do profissional avaliador que está fazendo esse estudo. Mas o ideal é que você, como avaliador, saiba ler o mercado e entender qual que é o fator de comercialização que deve ser aplicado para cada caso. Por exemplo, é um super barracão, um ponto comercial super estratégico, nos melhores pontos da cidade. Você não vai usar um fator de comercialização 1 ou negativo, você vai usar um fator de comercialização positivo, 1.1, 1.2, ou seja, dadas as boas características do imóvel, você vai acrescer ali 10, 20% no valor de mercado final dele. Lembrando que a própria NBR 14653 te dá todas essas orientações. E, lógico, deverá ser usada conforme a gente explica nas aulas do curso Mestre Fiscal de Banco. Inclusive, se você não é aluno do curso Mestre Fiscal de Banco, fica aí o convite. Venha se tornar nosso aluno e aprender sobre avaliações de imóveis com quem realmente entende do assunto e está no mercado aí há muitos anos. Tenho certeza que você vai aprender muito comigo. Então vamos voltar aqui na pergunta aqui do Fábio, só para a gente ter certeza que a gente respondeu tudo, beleza, Fabião? Então vamos lá. Ó. Para determinar o valor extra depreciado, eu utilizo o preço do cubo para galpões, ou é mais prudente levantar os quantitativos do local e planilhar conforme bases do SINAP? Bom, como eu disse aqui nesse vídeo, tudo vai depender aí da sua experiência. Se você tiver experiência para fazer um levantamento paramétrico usando aí as tabelas de referência, pode fazer que não tem erro. Agora, se você preferir usar as composições do SINAP, pode também, que inclusive vai ficar um serviço muito mais preciso, porque todo levantamento paramétrico tem algum furo ali, nem sempre é perfeito. Agora, se você levantar tudo e usar custos do SINAP de serviços, composições individuais, com certeza vai ficar muito mais preciso. Agora lembre-se, Fábio, mesmo que você use as composições do SINAP, lembre-se de aplicar a depreciação do custo final. Beleza? Espero que todo mundo aí tenha entendido e aprendido um pouco aí sobre o método evolutivo de avaliações de imóveis, conforme a NBR 14653 e também a NBR 12721. Agora, para você aprender mais alguma coisa super útil aí na engenharia civil, arquitetura e construção, vai assistir algum desses vídeos aqui ao lado, ó, aqui do canal Mestre da Obra, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com a gente aqui no canal. Claro, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal. Sem falar também aí, né, da possibilidade de você vir a se tornar um aluno aí do curso Mestre Fiscal de Banco e aprender cada vez mais com a gente. Tamo junto!